Olá, eu sou o João Marcelo Santos. Este é o PUCcast Serviço, uma parceria da Rádio PUC-Rio com a Rádio Catedral. O programa de hoje vai falar sobre o diagnóstico do autismo na idade adulta, com a participação do pesquisador da área de educação inclusiva da Unicamp, Guilherme de Almeida, e da doutora em psicologia clínica da PUC-Rio, Conceição Fernandes. O autismo, ou transtorno do espectro autista, é uma condição neurológica caracterizada por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais peculiares, déficits na comunicação e na interação e comportamentos repetitivos. Na maioria dos casos, é diagnosticado cedo, ainda na infância, mas também pode ser descoberto na idade adulta. Nesse último caso, a pessoa pode passar anos sem saber que convive com o TEA, em casos de manifestações pouco evidentes. Muitos adultos que demoraram a ser diagnosticados com o transtorno acreditaram por muito tempo que eram apenas pessoas diferentes ou tímidas. Um caminho comum para esse tipo de diagnóstico é que pais de filhos autistas, após pesquisarem sobre a condição da criança, notem semelhanças consigo mesmo e busquem ajuda profissional. Pesquisador da área de educação inclusiva na Unicamp, Guilherme de Almeida foi diagnosticado tardiamente com o transtorno do espectro autista, aos 37 anos. Ele esclarece algumas particularidades dessa condição com base na sua experiência. Muitas pessoas, quando têm o diagnóstico tardio, entendem isso como algo muito grave, né? Muito dramático às vezes. Mas eu costumo dizer que o diagnóstico de autismo não é o diagnóstico de uma doença terminal. É um diagnóstico voltado para a compreensão de si. Então não é uma coisa nova na vida de ninguém. É uma coisa, ser autista é uma coisa que você tem desde o nascimento, é uma condição que você tem desde o nascimento e que vai te acompanhar até a idade adulta, até quando você for idoso, né? Guilherme desenvolveu um projeto na Unicamp para ampliar o acolhimento, o auxílio e o acesso à educação para pessoas autistas. Ele dá detalhes sobre as motivações que o levaram a tomar essa iniciativa. Eu fundei o Coletivo Autista em julho de 2021 e fui seu coordenador até julho de 2022. O Coletivo Autista da Unicamp não nasceu de uma vontade, mas nasceu de uma necessidade. A gente tem aqui em São Paulo a USP, a Unicamp, a Unifesp, né? Grandes universidades de prestígio, né? Públicas, e que deveriam ter um comprometimento público maior com essa parcela da população. Por conta de estereótipos socialmente construídos, alguns traços do transtorno do espectro autista passam despercebidos por algumas pessoas. Para muitos, o indivíduo com esta condição tem limitações sociais sempre muito claras, como comportamentos mais reclusos, dificuldades nas interações sociais e gestos repetitivos. É importante destacar que o autismo se manifesta de forma mais ou menos acentuada nos indivíduos. Aqueles com traços pouco evidentes podem demorar ainda mais para receber o diagnóstico. É comum também crianças serem diagnosticadas com outras condições, como TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e problemas de percepção sensorial. Isso pode mascarar inicialmente sinais do autismo. Muitos indivíduos adultos que receberam o diagnóstico tardiamente cresceram sem saber os motivos claros de alguns comportamentos ou hábitos que possuíam. A angústia da pessoa durante esse período torna mais evidente a necessidade de atendimentos acessíveis e de qualidade. A doutora em psicologia clínica da PUC-Rio, Conceição Fernandes, atenta para as consequências do diagnóstico tardio do autismo. O diagnóstico tardio ele pode gerar justamente isso. Às vezes você não conseguiu fechar o diagnóstico, aí você vai tendo vários outros problemas funcionais por conta de um diagnóstico primário de TEA, mas que vai gerando um toque, uma ansiedade, depressão e outros quadros, transtornos de aprendizagem, que às vezes tem questões de ansiedade, de TDAH e tudo mais. O transtorno do espectro autista é uma condição que acompanha a pessoa pelo resto da vida. As manifestações clínicas, no entanto, podem mudar ao longo do tempo, em caso, por exemplo, de diagnóstico precoce na infância. Essa intervenção desempenha um papel protetivo para o desenvolvimento da pessoa. Por outro lado, o diagnóstico tardio pode representar uma oportunidade de compreender melhor as dificuldades individuais e impulsionar o processo de autoconhecimento.
Esse programa teve produção e edição sonora de João Marcelo Santos, com edição e supervisão do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Cristina Bravo. Voltamos na próxima sexta-feira. Até lá!